Então, estamos aí hoje, no dia 18 de abril, e vamos dar início aqui aos nossos estudos, o estudo das obras básicas, né? Se a gente colocar assim, porque são 5, contando o Livro dos Espíritos. Vamos dar início, então, a esse estudo de hoje. Hoje vamos começar a partir da questão da pergunta 636. Vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo que está aí atrás, aí, ó, o bem e o mal. Né? Procurar tirar todas as informações que tiverem e que as pessoas que também, aí a Renatinha ali, estou vendo que ela está ali pensativa, e quem mais está, né, lógico, está escutando, tiver pergunta, vão perguntando. Né? Não tenham vergonha, não fique que nem a Flávia, que tem vergonha. Não. E daí não faz pergunta e fica ali escondido. Ai. Mas tudo bem, então. Aquele Ismar é o seguinte, aquele Ismar está falando isso, mas aquele Ismar ela nem liga para esse negócio, não. Ela está ali como fã-clube da Flávia, né? Então está ali na questão, né, aquele Ismar? Ou aquele Ismar, ou você também tem vergonha? Ô, Roberto, na realidade, eu sou tímida mesmo. Olha, o que eu falo para todo mundo é que você está diante de uma pessoa que é hiper tímida, que é eu. Mas a gente só vence uma coisa que a gente tem praticando e tirando a timidez. A timidez também é um dos itens, agora falando da gente até na questão psicológica, é uma coisa que trava nós. Aí a pessoa fica tímida, ela tem vergonha de se expressar em público, de fazer uma prece. Então ela vai no centro, se alguém chegar, olha, você faz a prece, ela fala, dá um pânico, né? Então ela não vai ali na frente fazer a prece. Então é o seguinte, de um jeito ou de outro, nós vamos falar. Ou nessa encarnação ou nas próximas. Podemos começar ensaiando agora. Né? Mas vamos lá, então. Vamos ficar numa posição novamente confortável. Não que nós não estivéssemos, mas vamos nos colocar numa posição confortável, quando eu digo isso. Tentar abrir todos os nossos campos energéticos para recebermos essa energia do estudo de hoje e a energia que a espiritualidade, em nome de Jesus, está trazendo através dos seus espíritos que vêm até os nossos lares, auxiliar, estudar conosco, nos passar onde que fiquemos em dúvidas, tentando nos assimilar melhor essas questões, e que nós possamos, dentro de tudo isso, darmos mais um passo hoje, em procura de seguirmos o caminho que o Mestre nos propõe. Caminho esse muito, muito, muito difícil, não é fácil, mas com esforço, com muita vontade, vamos vencer. Essa é a proposta. É os últimos chamados para que nós possamos realmente continuarmos nesse planeta, num planeta de regeneração. Então, agradecendo a tudo isso, vamos pedir, então, as bênçãos de Nosso Senhor sobre nós, sobre todos os nossos irmãos, parentes, os nossos filhos, netos, que possamos, então, ter hoje uma noite maravilhosa. Que assim seja. Bom, vamos lá, então, compartilhar a tela. Vamos lá. Na semana passada, nós já adentramos nesse capítulo o bem e o mal. Na questão 629, nós demos entrada nesse capítulo. Né? Eu acho que, na sequência aqui dos comentários, das perguntas, nós vamos dando sequência, porque assim a gente também ganha um pouco de tempo, para que não ficamos, às vezes, retroagindo aí 2, 3 perguntas atrás e acabemos realmente não propondo uma velocidade, andarmos mais rápido. Né? Uma velocidade, não. Acho que a velocidade tem que ser a mesma. Né? Então, na questão 636, vem aqui. Eu vou só voltar aqui a 635 para que a gente pegue o ritmo. Né? Então, olha aqui. Ó. As diferentes posições sociais nascem
das diferentes posições sociais, nascem necessidades que não são idênticas para todos os espíritos, não parece poder inferir daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Olha o Kardec questionando os espíritos sobre a questão do bem e do mal. Né? E o Kardec vai colocar assim, os espíritos vão colocar assim a resposta. Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Olha, essa questão está ali. Olha. Então, não é a questão da necessidade social, uma pessoa mais rica, outra mais pobre, não é essa que vai dar condição. Ele está dizendo assim, essas diferentes posições são da natureza das coisas. Então, e conforme a lei do progresso. Então, os espíritos estão explicando aqui, já embasando na questão de perguntas anteriores, que é o seguinte, né, que já foi explicado, que nós, encarnados, nós temos que passar por diversas situações. Então, aí que está ali, ó, essas diferentes posições, rico, pobre, alto, baixo, e assim as demais, essas diferentes posições são da natureza das coisas. Aí que está, são da natureza, faz parte, então tem que experimentar. E conformes a lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Então, olha, a questão da lei da natural, que é a lei divina, que é a lei da natureza, aplica a todos nós temos que progredir. Então, ele vai agora, num comentário aqui do Kardec, ele vai colocar, olha, as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares. Então, vai havendo o progresso. Se nós mesmos pegar aqui Goiânia, como São Paulo, há 50 anos atrás, era tudo diferente. Então, está ali, as condições de existência mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Então, nós vamos dizer aqui que, como igual São Paulo, aqui era uma fazenda. Então, as pessoas que viviam aqui na cidade, aqui acho que um dos centros que tinha aqui era Campinas, aqui em Goiânia. Então, se vivia de acordo com o tempo. Então, rico naquela ocasião era só os mais assim aquinhoados, né? No caso, tinha um desnível bem maior entre o pobre e o rico. Então, era a classe A e a classe D, se a gente colocar. Não tinha as intermediárias, né? Mas isso foi mudando de acordo com o andar do tempo. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade tá vendo? Então, pois que está na ordem das coisas, está ali, vão ser assim, tal diversidade é conforme a lei de Deus. Lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. Então, vamos falando assim, lá no início das coisas, não tinha que ter tantas regras para uma coisa que ainda ia crescer, as regras iam saindo depois. Então, ela não vai ser una ali é uma. Tá? Olha, lei que não deixa de ser una, quanto ao princípio. Então, o princípio diz bem ou mal, ele foi lá no início bem ou mal. Então, ela é una. Mas os envolver das coisas é que vai dando diferenciações a detalhes. Então, ele completa ali, ó. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Então, muita coisa que antigamente nós pensaríamos que estariam fazendo coisas erradas e aí se levaria para o lado do mal, não é bem hoje assim. Tá? Se alguém quiser citar um exemplo do que eu estou falando, que às vezes a pessoa que entendeu vai falar, não, realmente tem isso, isso e isso. Vocês podem ir comentando aí, tá? Roberto, oi. Uma pergunta com relação a essa lei do progresso. Um exemplo, se nessa minha encarnação atual
né, lá no meu planejamento, foi que eu deveria ser pobre, né, financeiramente falando. Por mais que eu me esforce em mudar essa situação, eu não consigo? Olha, vamos lá. Quando uma pessoa ela vem para ser rica, ela, às vezes, tem coisas que ela não necessariamente ela não faz e aparece na mão dela. Vou dar um exemplo. O senhor Silvio Santos. Quem não ouviu falar desse senhor? Silvio Santos, eu vou pegar o Silvio Santos aí, só para dar uma ideia do que você perguntou. Silvio Santos, ele vendia caneta na orla de Ipanema. Não, ele abria lá uma linha que tinha antigamente, que era camelô, abria lá uma malinha, como hoje tem aqui, às vezes, na Goiás, ali, que daqui a pouco falha o rapa ali e todo mundo sai correndo. Ele era uma mala, que ela tinha um dispositivo de abrir uma parte ali que se apoiava no chão, tipo uma mesinha, e estava lá. E foi assim que ele ganhou isso, fazendo mágica, né? As notas que o Silvio Santos conhece, várias mágicas, né? Essas coisas aí de ilusão, né? De ótica, porque a mágica é simplesmente uma ilusão. É a velocidade que o mágico ali faz com as mãos, não existe nada de milagre, né? Desaparecer caneta, aparecer, esse ali, quem conhece sabe do que eu estou falando. E aí o seu Silvio Santos foi batalhando, mas a estrela brilha. Aí ele vai encontrar José Manuel da Nóbrega, que aí foi o apresentador da Praça é Nossa. Primeiro apresentador da Praça é Nossa. Bom, resumindo, aí o que acontece? O Manuel da Nóbrega vê lá ele e chega para ele, tinha lá um carnê que não rendia nada, que era o baú da felicidade, aí deu para o Silvio Santos, porque o Silvio Santos era um cara bom de papo, até conversava e tudo mais. Isso, e aí acontece, a gente diz, a estrela brilha. Agora tem gente que batalha, abre firma, fecha firma, abre firma, não vai para frente. Ela tem uma coisa que trava o progresso. Então, por exemplo, outro exemplo, o Gugu Liberato, o Silvio Santos passou, olhou para ele trabalhava já na cima do Silvio Santos, como milhares de pessoas. O Silvio Santos passou, viu ele conversando, olhou para ele e falou: vem cá, meu filho, estou achando que você tem futuro aqui na empresa. E levou ele, e vocês sabem, até ele foi, né? Onde que foi, né? Desencarnou, mas o progresso que ele fez. Então, Lília, se nós reencarnamos com uma proposta que vamos passar por tais situações, essas situações elas não vão aparecer na nossa vida. Eu vou falar assim, eu conheço pessoas que fizeram faculdade, são gênios, mas parece que ela chega sempre 1 minuto atrasada e a vaga está cheia, está completa. Então, existem essas coisas, tá? A pessoa chega atrasada, ou quebra o ônibus, alguma coisa acontece para não... Tá? E, às vezes, tem gente aí que mal estudou, não fez, tá, e ganha dinheiro. Né? Você olha para cima, chove nota de 100. Então, é por aí, Lília, tá? É a programação que nós fizemos. Agora, normalmente, esses que querem ganhar dinheiro, eles trabalham. O Silvio Santos é uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã, vai para a academia, vai dormir às 11 horas de muito trabalho. Também é assim, não fica parado, não. Tá? Mas nós vamos ver na lei do progresso, nós vamos estudar mais para frente a lei do progresso, vai ficar melhor essa explicação. Então, aqui, olha, são absolutos, olha, absoluto, para todos os homens o bem e o mal. Olha aí, a lei de Deus é a mesma para todos. Agora começam umas coisinhas aí, hein? Porque às vezes a pessoa só lê isso aqui e aí o bem e o mal, a lei é igual para todos. Por favor, vamos lendo aí as questões. Aqui tem 2 pontos importantes para nós analisarmos. 2 pontos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Não preciso nem dizer, tem espírito que estava em encarnações passadas, ele já vem, ele não encarna para fazer aquilo, tá? Ele não encarna. Ninguém encarna para matar ninguém. Ninguém encarna para dar tiro, isso, para ter carteira. Não, não. Mas ele vem lá de dentro dele, em virtude de encarnações passadas, ele vem com essa vontade de praticar.
Olha aí, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem. Nós vamos encontrar homens ricos que são maus, homens ricos que são bons, e também ao contrário, vice-versa. Agora vem aqui, olha. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. O que está querendo dizer? Então, nós temos aqui o porém e temos aqui grau de responsabilidade. Que grau de responsabilidade? Jesus, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Está aí. Ok? A diferença é no grau de responsabilidade. Então, aquele que foi dado muito, aquele que estudou, se desempenhou e tudo mais, ele sabe direitinho o que é mais bem do que é errado. Se ele praticar o mal, ele vai ter mais responsabilidade. Eu não vou falar uma coisa aqui, porque já vai estar aqui embaixo, aqui, um detalhe aí. Ó. E até nessa pergunta está aqui. Ó. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu... Olha, vírgula, está vendo aqui? Ó, vírgula, cedendo ao seu espírito, então está aqui, vai ceder ao instinto. Se nutre de carne humana, olha aí, será culpado? Eu disse, acho que na última aula, se vocês pesquisarem, até o ano 1000, mais ou menos, a Igreja Católica fazia churrasquinho de gente, de pessoa, de ser humano, hein? Então, tem um livro aqui, é a História do Cristianismo. São mais de 1.500 páginas. Ora, aí realmente não vai se ler e procurar entender, não adianta a velocidade, vai ter que ler, pausar, beber água, respirar, porque é muita informação. Então, o mundo nunca foi igual ao que nós estamos vivendo aqui agora. Não foi. Nós já rodamos muito aí nessa questão. Tá? Bom, então está aqui. Ó. Será culpado, então, se nutre de carne humana? Olha, eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, vem aqui, Kardec vai fazer um comentário. Agora está chegando o pessoal aqui do umbral, aqui, passando aqui pela frente, né? Estão aqui alegres. Não sei se vocês estão escutando aí, mas tudo bem. Então, está aqui. Ó. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que, nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, olha aí, agora a sociedade o colocou, está vendo? Se tornam menos repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcionada aos... Agora é dele, nosso, aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Olha que ele está dizendo aqui, respondendo a questão até de um selvagem aqui, né? Primeiro, será culpado o selvagem? Então está aqui, olha. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Aí é que eu entro para falar sobre a questão aí, só para vocês terem uma ideia, vocês já sabem. Não é? Eu vejo aí com certo... Assim, sabe? Eu fico até chateado que em vários sites espíritas está toda a obra do Chico em PDF. Está lá em PDF. Ora, hoje nós estamos encarnados, nós não somos mais leigos, assim, não sei. Olha, esses que falam assim, não sei, tá bom, vai vir aí a regeneração, eles vão ter outro mundo para viver, porque estão naquele ponto ali, tudo bem, não tem problema. Deus não é nenhum demérito nisso. Mas estando entre nós, conosco, e nós falando, e a lei está aí do lado, porque nós queremos a lei para o nosso lado, quando nos interessa. Se um ladrão entrar na casa de alguém aí roubar tudo, nós vamos querer que a justiça seja feita, que seja procurado o bandido, que se acha tal. Então, nós não podemos reclamar de lei, achar que policial é bandido, que é tudo corrupto, não sei o quê, quando nós somos corruptos. Então, a lei é de acordo. Então, a pessoa sabendo, está aqui, olha.
O homem instruído que... Alô? Vocês estão me escutando agora? Agora sim. Depois de Agora sim. Sim. Até onde vocês me escutaram, vocês sabem? Lembram ou não? Que eu não vi aqui, ó, eu sei que caiu aqui, deve ter caído a internet, por isso que... vamos lá, vamos compartilhar de novo. Estava falando dos sites espíritas com o PDF da obra do Chico? Parou por aí, né? Então, aqui é o seguinte, estou compartilhando aqui que quanto mais nós sabemos das leis, mais nós somos responsáveis. E aqui está aqui assim, ó, assim, mais culpado é aos olhos de Deus. Eu não vou entrar nem nessa questão do olhos de Deus, essa frase, porque aí vocês compram aquele livro lá, os procuradores de Deus vão entender melhor. Porque, às vezes, a gente vai explicar aqui, né? Deus não tem olho, né? Aqui é uma simbologia, figura de linguagem. Né? Porque quando nós chegarmos a ser Deus, se Deus já fala, olha, os espíritos superiores não têm nem perispírito, não precisam mais encarnar, não tem mais perispírito. Então, se Deus ainda tiver que ter olho aqui, uma frase. Né? Vamos pregar a mão de Deus, dedo de Deus, olha aqui, os olhos de Deus. Né? É que aqui na questão, já falei, que o Kardec está fazendo uma transição. Então, eu não poderia trazer uma obra desse porte e já logo de cara querer entrar. Ele já, sem fazer isso, ele já entrou em choque com a Igreja Católica, você imagina, né? Que a Igreja Católica lá na Espanha lá queimou mais de 100 livros dele, né? Então, tá aí. Então, aqui, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído que pratica uma simples injustiça. Tá? Bom, parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Olha a pergunta do Kardec jogando os espíritos na parede. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força da coisa. É aquela coisa, diga com quem andas que eu direi com quem tu és, né? Não. Mas vamos lá, ó. Não vai ter nada consequência, porque nós sabemos o que é bem e o mal. Tal, por exemplo, a necessidade que o homem se vê, em alguns casos, deixa eu ver aqui, em alguns casos, de destruir até mesmo o semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Vamos pegar essa questão aqui e trazer ela para os dias de hoje aí, né? No caso, essa pergunta foi em 1850 e pouco. Então, está aqui, parece que é consequência das forças das coisas. Vamos pegar uma guerra. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, inflação? Olha, embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Mas, contudo, todavia, porém, essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor compreende. Certo? E nós estamos em 2022, estamos vendo guerras. Tirando essa que está ali, a da Rússia com a Croácia, né? Nós temos hoje mais 79 guerras, iguais a da Croácia ali, tem umas 10. Então, mesmo carnificina, bomba destruidora, civis, né? Só a gente procurar aí no noticiário que nós vamos achar. Mas como é um assunto tão pesado, vamos deixar que a gente pesquise para entender essa questão. Mas está aqui, ó. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. Aí vocês podem analisar, sem demérito do que eu vou falar, o seguinte: esses grandes aí que fizeram isso aí, Hitler, né? Fidel Castro, vamos deixar só esses dois que vocês encarnaram aí, para não ficar, né, às vezes, citando pessoas encarnadas, que aí, mas esses aí a gente conhece a história. Fidel Castro mandava assim colocar as pessoas, vocês já devem ter visto vídeos, aqueles que discordavam dele colocavam no paredão, pelotão de fuzilamento, ia lá e matava. Né?
E filmavam, e colocavam no canal de transmissão estatal de Cuba para mostrar para o povo como é que era, que ele regia com braço forte o Estado dele. E é engraçado que eles... Se a gente for na história e ver também por que ele assumiu o governo de Cuba, quer dizer, é engraçado, mas tem até um filme. Né? Olha, não sucede frequentemente resultar o mal que o homem o pratica da posição em que os outros homens o colocam. Quais, nesse caso, os culpados? A gente até pela pergunta, a gente já vai deduzindo com que a gente já tem de conhecimento. Então, não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocaram? Quais, nesse caso, os culpados? Quem é culpado? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Por quê? Cada um será punido não só pelo mal que haja feito. Às vezes a gente pensa que não está fazendo mal, mas olha aí. Às vezes a gente não quer colocar a nossa cara a prêmio e aí a gente põe um outro. Ela vai lá e fala, você é bom de oratória, vai lá e fala. Quer dizer, aí o que acontece? Mais ou menos o que está colocado aqui como um exemplo um pouquinho diferente do que está aí, mas é assim. Então está ali, ó. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Se nós não colocarmos nessa proposta que está aqui, nessa pergunta, nós temos que fazer o quê? Sempre amar o nosso próximo. Amai os vossos inimigos. Jesus fez essa proposta. Por quê? Porque amar os nossos amigos, segundo ele falou, olha, isso já os gentios já fazem. Aqueles que não eram cristãos já faziam isso. Então, ele estava ensinando, primeiramente, para o povo lá dele, onde ele nasceu. Ensinando, tem que amar o inimigo. Não entendo amar o inimigo, abraçar, beijar, levar chocolate para ele, que agora é na Páscoa. Não, não. É você desejar o bem para ele. E dependendo, como sempre a gente fala, da posição que ele tenha, de colocação, de entendimento, ele não vai nem querer ouvir a nossa voz. Ele não vai ouvir. Então, quando a gente vai aqui nos presídios, fazer esse trabalho nos presídios, a gente vai lá tentar conversar o que eles querem ouvir e perguntar, olha, o que você está precisando? E não para repreendê-los, está vendo? Você matou, você está aí, meu irmão, meu irmãozinho. Oi. No caso de vou dar um exemplo de um advogado criminal. Ele estudou para exercer essa função, né, de defender criminoso, seja em qual, né, segmento seja. Mesmo ele sabendo que o bandido é culpado, ele é a função dele defender. Nesse caso, ele também será punido pela escolha que ele fez como profissão? Olha, tem coisas que até na questão reencarnatória já é complicado. Por exemplo, aquela da pessoa ser pobre ou rica. É uma escolha de encarnação muito difícil, porque vai ser fácil para a pessoa cair. Né? Ou seja, e tem outras aí. Né? A pobreza também porque a pessoa não vai me mandar pobre ali que eu vou suportar ali com resignação. Falha. Agora, do tempo que nós estamos lendo, o advogado vai piorando a situação dele. Primeiro ponto, isso eu já conversei, inclusive, com advogados aí, que pertence aí à ABRAME, né, que é a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, e ele se coloca numa posição dizendo assim, até mesmo com o Haroldo Dutra Dias. Ele falou, olha, às vezes eu não faço nada de errado. Eu não faço nada de errado dentro do que eu estou lendo no Espiritismo. Mas quando eu faço um mau procedimento, um mau julgamento,
eu vou assumir uma responsabilidade enorme. Enorme. Então, é bom para o juiz, que também começou como advogado, primeira passagem foi como advogado, então ele teve que chegar nesse ponto. Ok? Agora, então, olha bem, primeiro que o advogado de defesa não deveria defender o seu cliente. Certo? O que é defender? Ele deveria fazer dentro do que as penas que ele tem, que sejam ao máximo reduzidas e observar se o cliente dele não é inocente. Cabe a ele fazer isso. Mas depois que ele escuta o próprio cliente falar para ele, olha, eu fiz isso, isso, isso e isso, e ele querer defender um bandido, está assumindo responsabilidade grave. Porque a gente normalmente faz uma coisa errada e nós contratamos um advogado para nos defender. Não, caberia a nós falar assim, eu sou culpado. Eu estou vindo pedir aqui que vocês me julguem com o maior cuidado, com carinho e tal, e que abrande a minha pena. Se eu ia pegar 30 anos, eu vou pegar 20. Tá legal, braviou. Mas o problema é que nós fazemos o mal e queremos um advogado para tirar nós da cadeia. E se tem uma coisa aqui no Brasil que falta é cadeia. Eu vou falar para vocês uma coisa, nos Estados Unidos não brinca não, hein? Nos Estados Unidos tem cadeia, eu não sei se a Lívia está ali, está aqui a Lívia Terra, ela pode até falar para nós aí, né, Lívia? Como é que é, Lívia? Você pode dar um depoimento, como é que é a justiça nos Estados Unidos? É branda ou é que nem o Brasil? Eu acho que não é branda, mas que também pode ser corrupta, porque isso existe independente do país. Não, corrupta, essa eu já nem falo nada, que o homem, como nasceu, já começou a roubar. Adão disse que Adão roubava comida de Eva, né? A Eva guardava comida e ia lá e roubava. Isso é brincadeira minha, tá? A corrupção não é obra do brasileiro. A corrupção já existia antes do Brasil ser descoberto, antes de era na Europa. É que lá nos Estados Unidos, que a gente vê, principalmente na Europa também, existe lugar para colocar as pessoas. Então, se você fez um crime, dependendo da grandeza do crime, você vai pegar perpétua. E não tem essa história mesmo bem assim, não, olha, você pega aí 10 anos, aí por ser réu primário diminui pela metade, e depois você ficar lá dentro da cadeia com bom comportamento, 2 anos você está lá fora. Então, aqui no Brasil, parece que o crime compensa. Né? Nós estamos vendo aí vários que participaram aí do Mensalão, na época do Mensalão, que estão agora aí na rua, vão se candidatar, e não é o caso do Supremo ter soltado também, não. Mas vamos lá, vamos para frente aqui. Deu para responder a sua pergunta aí, Lília? Sim. Então, vamos lá. Vamos para 640, eu estava aqui, né? Aqui. Nessas condições é levado a praticar o mal, tá? Semelhantes às que colocam... Aqui é o seguinte, cuidar daquelas pessoas que pensam que estão mandando os outros fazer as coisas erradas. Mais ou menos também um exemplo. Aí, a gente, quando era criança, tinha lá bolinha de gude. Então, a gente não rouba porque o pai bate. Então, a gente manda o outro roubar e dá para mim. Quer dizer, não, o cara me deu, eu não roubei. Então, é mais ou menos isso aqui assim, ó. Porque cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é também culpado como esse? Olha aí, o Kardec vai em cima da mesma pergunta anterior e vai esclarecendo, vai aprofundar. É como se houvera praticado, ponto. Ele não fez nada, hein? Mas ele foi o mentor intelectual da coisa. Aí a justiça nossa aí vai querer provar que eu não matei ninguém. Um exemplo, se eu tivesse nesse caso, um caso desse. Que quem matou foi o fulano, mas eu fui o mentor. Mas é que, às vezes, as pessoas, sei lá, né? Vamos entrar muito na questão que justiça é uma coisa, a justiça dos homens é falha. Então, você vê que a cada um também, na questão da justiça, vão também cometendo os nossos deslizes. São por essas e outras que nós estamos aqui vivendo e sofrendo. Já me disseram assim, legal, era até 1970, mais ou menos,
que as pessoas morriam com 50 anos, a expectativa de vida naquela época era 50 anos, aí acabava a vida, morrer desencarnava e tal. Agora não, agora nós temos remédios que nos levam à expectativa de 75, 76 anos, segundo o IBGE. Mas então agora a gente está sofrendo mais, porque além de tomar um remédio e faz mal para outra parte, para outro lugar, uns dão arritmia, distimia, sei lá o quê, né? Mexe com a frequência aí cardíaca, aí a pessoa tem que tomar outros 2 remédios para cobrir o outro, e a pessoa fica tomando 20 remédios, abaixa a cabeça da tontura, e fica assim, vai vivendo. Então, tem pessoas que já falam, não, era melhor naquela época, que a gente já logo desencarnava e pronto. Já começava a contar a reencarnação, olha que vantagem. Então, aqui, ó, está perguntando, então, aqui. É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é praticar, é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando o feito, ele teria partido, é que o aprova, provou, é o que teria praticado, se pudera ou se ousara. Porque o mal, às vezes, está em nós meio mascarado, né? Esse é o pior. Porque esse a gente sabe quem é. Agora, tem uns aí que a gente não sabe quem é. E aí é que nós ficamos aí perdidos na questão. Oi. Isso aí também vale para o caso de a gente saber de algo, mas não falar, não contar, tipo, omitir. Não é omitir, é simplesmente ignorar o mal do outro. É a mesma coisa? Vale também essa resposta? Olha, normalmente isso aí vai acontecer como uma sequência dos fatos. Nós vamos estar naquele conjunto de pessoas, né, que existe aquela lei, ação e reação. Nós estamos, como eu falei antes, num grupo de pessoas que têm, por afinidades, estão juntas. Então, é assim, a gente resume bem, nós estamos no melhor local, na melhor família, no melhor bairro, todas aquelas, né, coisas que nos trouxe para essa encarnação estar onde estamos. Tem uns que vão pegar e vão mudar, vão para outro país, isso aqui. Não sei se tem gente que vai gostar, mas é assim, volta e encarna no Brasil de novo, não tem problema. Porque às vezes a pessoa, na encarnação passada, né, encarnou, viveu num determinado país, e aí chega agora aqui, encarna, ela sente uma certa atração e volta. Mas se ela fez um plano de determinadas coisas serem feitas naquele país, junto com aquelas pessoas que estariam próximas, né, uma questão aí de vários detalhes, ela está retardando um pouquinho só que seja concretizada. Então, Leliane, nós estamos incluídos. Então, por isso que a gente fala, temos que ter cuidado, que às vezes o simples fato de nós entrarmos e omitirmos um fato é porque nós estávamos presenciando um fato que não deveria acontecer. Agora, leia para cima, como já falamos, nós não podemos ser essa questão de omitir, que daria a mesma coisa de nós sermos testemunhas. Então, eu comigo eu falo o seguinte, não venha falar segredo para mim, porque eu falo, olha, se contar segredo para mim, eu vou direto no segredado e vou contar. Não, você não pode fazer isso, então não me conta. E sempre também falo para as pessoas, se eu ver uma coisa errada, eu conto. Não, mas você é dedo duro. Não. É uma questão, princípio de moral. É para tentar fazer com que aquela pessoa que está praticando uma coisa errada, que ela pense 2 vezes. E ainda eu falo assim, olha, você não pensa que eu omitindo, como você falou, qualquer coisa, qualquer substantivo que se der, adjetivo que fale, Deus está vendo. Então adiantou. Não é aquela questão que todo mundo fala aí, que falou um pouco lá, que Deus tem olhos, Deus tem isso. Não. A nossa consciência está vendo. Nós somos deuses, mas a nossa consciência, ela veio, conforme está na pergunta 621, nós temos a consciência. E a consciência que vai nos cobrar. Não vai ter lá, quando desencarnar, não vai ter lá um togado lá, um juiz que vai, né,
como foi nos ensinado aí pela religião, aí, pelas religiões anteriores, que no dia do julgamento, o dia do julgamento é diário. Se nós chegarmos todo dia à noite e fazermos, olha, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, e ali você vai ser julgado, você se julga pelo que você fez. Aí, como é que eu posso fazer? No outro dia você vai lá e corrige. Aí eu desejei mal para uma pessoa. No outro dia você procura essa pessoa e fala, olha, eu vou te falar uma coisa que você nem estava sabendo. Eu vou contar uma breve historinha rápida de vocês. Quando eu era mais assim, mais erradinho, não que eu não seja errado agora hoje, mas menos mais erradinho, então eu falava para um senhor, bom, vou falar o nome dele, que também vocês não vão saber, é o seu Weibe. E o seu Weibe pregava, ele é da igreja adventista, né? Adventista não, presbiteriana, então ele pregava, falava em nome de Jesus, então tudo bem. E eu chegava na minha infantilidade, mas com consciência, às vezes, falava, a pessoa põe a Bíblia debaixo do braço e esquece o passado, faz isso, faz aquilo. Eu falava mal dele, pronto. Quando eu descobri que entendia aquela questão que Jesus falou, olha, antes de você ir ao altar e fazer uma oferenda, vai lá e tenha com seus inimigos. O que eu fiz? Um dia, procurei o seu Ei, fui lá na empresa dele, falei, ô, senhor, tudo bem? Você tem uns minutinhos para me falar com o senhor? Tenho, vamos lá, vamos na sala, vamos. Eu preciso confessar uma coisa para o senhor. Não é bem confessar, porque né, não estamos aqui em confessionário, mas eu queria falar uma coisa para o senhor, assim, eu falei isso do senhor. Tá certo? Eu espero que o senhor não me queira mal, que o senhor só me entenda pela minha ainda infantilidade. Mas estou aqui vindo fazer o que nem Jesus falou, né? E quer queira ou quer não, também, a presbiteriana também segue Jesus e tal. Falou, não, mano, quem sou eu para te julgar? Não tem problema. Eu fui lá ter com ele. Então, é assim que a gente tem que posicionar ali. Tá? Se nós formos testemunha de alguma coisa, é bom nós falarmos. Ah, mas aí eu vou correr risco. Ah, deixa eu correr risco. Se morrer, reencarna. Não tem problema, nós somos espírita para quê? Hein, Roberto? Oi. Então, eu vou ter que ir lá conversar com o presidente da República. Ah, mas aí vai ser você e um monte de gente, hein? Eu só fico imaginando as 600 e... Gostaria de fazer uma pergunta dentro disso que você já está comentando aí. Por exemplo, eu vejo uma injustiça. Vamos colocar da seguinte forma: eu vejo uma mãe maltratando uma criança e eu vou lá e interfiro, né? Não, aí você não pode fazer isso. Você tem que chamar a polícia. Não, você tem que chamar o órgão competente que tome conta dessa questão, porque a pessoa não vai te olhar, não vai te escutar, talvez ela vá partir para agressão para você. Por isso que eu falei, se eu ver uma cena, eu vou me posicionar. Então, nós temos aí a questão, como nós sempre tivemos, a polícia. Se a polícia vai cometer o erro de não fazer, tudo bem, mas você vai lá e denuncia. Maltratos. Né? Então, é assim que tem que proceder, porque se você for procurar a pessoa para falar, olha, você está batendo na sua filha, ela vai bater em você. Ela não vai te escutar. Ela é uma pessoa que já está alguns passos atrás de você, se a gente dá esse exemplo figurativo também. Ela está uns passos atrás. Então, ela não vai te escutar. Por isso que Jesus falou, olha, quem tiver olhos de ver, que veja, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Ela não está nem com um nem com o outro, então você vai perder seu tempo. Agora você tem que denunciar ela na justiça. Tá? Para cada coisa, okay. Cada coisa tem uma ação. Então vamos lá aqui, ó. Eu acho que eu parei nessa aqui, né? Bom, será responsável... eu li essa aqui já, né? Bom, não, acho que não, né? Não. Será tão repreensível quanto fazer... Hã? Eu Você parou nessa aqui, mesmo. Né? 641. Certo, obrigado, velho. Então, aqui, ó, será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? É só pegar os 10 mandamentos que vai ter uma coisa dessa lá, mas está aqui, conforme. A virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo,
Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Jesus fez isso e falou para nós: cuidado com o seu pensamento, porque só de pensar em cometer adultério você já cometeu. Não é assim? Então, o nosso pensamento já é o nosso juiz. É lógico que, às vezes, a Igreja Católica, há um tempo atrás, vai colocando como guia para nós essa questão. Olha, para agradar a Deus. São termologias que o próprio Kardec escreve, mas a gente já sabe que... Né, mas vamos deixar essa questão, vamos deixar como está aqui, vocês já entenderam. Depois vocês compram o livro lá e lê para a gente assim, ampliar os conhecimentos nossos. Então, está aqui. Ó. Será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? Quer dizer, olha, eu não tive oportunidade, mas eu desejei o mal. Está aqui, ó, conforme. Tem uma certa observação aqui. Conforme a virtude em resistir. Então, está aqui. Ó, se eu desejei e houve uma virtude, aquela que Jesus falou, né? Quem é que tirou uma virtude minha? A virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Então, ele desejou, mas ele não praticou. Mas ele não praticou porque ele resistiu voluntariamente. Olha lá, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer seu desejo, que ele estava lá. Ele estava com o revólver na mão, ele ia matar a pessoa, mas ele resistiu. Ele resistiu. Vamos falar assim, o anjinho de guarda dele foi lá, não, meu filho, faz isso não que você vai se enrolar. Mas ele foi voluntariamente, resistiu voluntariamente ao mal. É uma questão que ajuda ali. Ó. Ele teve o desejo, mas resistiu. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado. Então, ele foi lá e queria matar a pessoa, mas chegou lá um monte de gente lá, entupiu a ação dele, ele já é culpado. Ele só não matou aquela hora, ele vai voltar e vai matar. Bom, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. A resposta do Espírito, não. Eu tenho dito para vocês que tem coisas que não estão escritas explicitamente. Então, a gente fala, eu pratico um bem. Como assim? Eu dou cesta básica. Nós vamos ver isso lá nas leis. Né? Nós vamos ver essa questão das leis de amor e caridade. Mas aqui, olha aí, os espíritos sempre na oportunidade já colocam. Para agradar a Deus e assegurar a sua futura posição, né, mais elevada, bastará que o homem não pratique o mal? Olha aí, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, ou seja, com o suor do seu rosto. Então, aqui está querendo o seguinte, tá vendo? Muda aqui um pouco a resposta, aqui a pergunta, vocês vão encontrar a mesma resposta. Que a melhor coisa que nós temos que fazer caridade é ação, e não pegar um material que é dinheiro, comprar certas coisas e dar à pessoa. Ajuda? Ajuda. Mas meia hora depois a pessoa nem sabe quem deu para ela, como é que foi. Ela já comeu, o estômago está cheio, ela vai falar, agora eu vou roubar mais, agora eu posso correr, estou com fome, vou ficar mais tonto. Então, tem coisas que precisa pensar para fazer. Então, está aqui, não, cumpre de fazer o bem no limite das forças, porquanto responderá por todo o mal que haja, resultado de não haver praticado o bem. Então, muitas daquelas crianças que eu estou falando, a gente tem que ir lá, tentar de todas as maneiras, do fundo do nosso coração, tentar fazer o bem com elas. Tentar mostrar o caminho para elas. E vocês estão estudando aqui mais ou menos a mesma coisa. Olha, saber o outro lado da vida. Por que que nós sofremos? Então, nós estamos estudando agora, por isso que eu gosto de falar que não é aula, é um estudo. Nós estamos estudando para melhorarmos. Não é a mim. Por isso que eu falo. Quem está vindo e não falta, não sei o quê, não perde nem uma posição, nem uma pergunta, evidentemente vai galgar mais conhecimento. Tá?
Bom, haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Olha, haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Que bem que ele está fazendo aqui? Olha lá. Não há quem não possa fazer o bem. Olha que interessantíssimo aqui, hein? Olha o Espírito. Não há quem não possa fazer o bem. Oi. Eu lembrei de uma passagem do Chico, a Riva, quando ele já estava bem doente, né? E aí, de uma certa maneira, ele já estava até perguntando para Emmanuel o que ele estava fazendo encarnado, que ele já não podia fazer nada para ninguém. Aí, claro que com outras palavras, que claro que ele poderia fazer, mesmo que a gente fisicamente não, mas você pode fazer uma prece, você pode enviar um bom pensamento, né? Boas energias, e isso aí já está fazendo algo de bem para alguém, e para nós também. Não tenha nem dúvida. As oportunidades que nós podemos fazer são muitas. Nós estamos toda hora, vamos falar assim, tendo oportunidade de fazer o bem. Né? Então, basta que nós procuremos fazer o bem. Porque, às vezes, a gente fala, mas eu não tenho chance, isso aqui. Não é isso. A pergunta aqui, eu sempre falo, pega essa pergunta, Riva, até que você falou muito bem aí, olha bem, abra todo o leque de possibilidades dessa pergunta. Então, haverá quem, pela sua posição, a pessoa é muito atarefada, né? Isso, aquilo, né? Sei lá, como nós falamos aí, um empresário, né? Olha, o seu Antônio Hermílio, para quem não conhece, ele foi presidente da Associação Beneficência Portuguesa. Lá, ele trabalhava à noite, ele saía às 7 horas da empresa dele e iria lá para o hospital, Beneficência Portuguesa, lá na 23 de maio, em São Paulo. E ele ia para lá trabalhar e ajudar o hospital. O hospital estava caindo, antes dele assumir, estava caindo lá pelas tabelas, e foi lá e deixou o hospital, pela administração dele, excelente. Então, para quem não conhece ele, é dono aí, vou falar de alumínio, dono da Rocher, da alumínio em geral, da Alcan, tem mais bem que outra coisa. Mas isso é... Então, ele faz... né? O Grupo Votorantim também, de cimento, essas coisas. Então, vai vendo quanto que essa pessoa fazia. Né? Só de deixar de estar com os filhos, o conforto do lar, ele saía, e aí a gente estou cansado, hoje eu vou deitar. E fora o que ele fazia no final de semana também. Agora, tudo bem, tinha dia que ele pegava a família, ia almoçar com o jatinho dele, ia almoçar lá na França. Não há problema nenhum. Então, está aqui. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra tempo, ensejo, né, de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça. A quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas ser um caridoso aí, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. A ser útil não é material. Caridoso é dar coisinha. Isso é caridade, falar, dá dinheirinho. É bom, não vamos dizer que não é, que você também não vai interpretar errado. Não, é ajuda. Mas vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar. Tem muita coisa aí. Podemos trabalhar aí no final de semana numa creche, ajudar lá as pessoas para que elas fiquem de folga. E aí a gente vai acabando amando aquelas crianças. Tem muita coisa. Olha aí, para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Olha,
Ele que escolheu nascer lá, né? Porque ele tinha uma dívida que ele queria resgatar. Mas Kardec, aqui agora, na 644, tenta pegar eles, né? Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu. Acabei de falar. Ó, quem escolheu aquele lugar, olha, para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes, tirem vícios e crimes e vão colocar aí as discordâncias dentro do lar. Aí muita gente fala, puxa vida, minha casa parece um inferno. E a pessoa está dizendo, lá o inferno é inferiore. É do latim inferiore, que é inferno. E muitas pessoas depois pegou o inferiore, que era inferno, e fez o inferno com o capeta, com o tridente, que descreve as pessoas, né? É a cultura aí popular para intimidar as pessoas e colocar o medo. O capeta não existe, o capeta somos nós, quando nós fazemos o mal. Né? E quando faz muito mal é capetão. Então tá aí, ó. Então está bem aqui escrito, né? Não tem assim, mas ainda aí há uma prova que o Espírito escolheu. Quando em liberdade, levado pelo desejo de se expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Ele está lá no meio dos bandidos, está lá com, olha, um monte de coisa lá, mas ele não vai fazer nada daquilo. Para ter mérito. Então, pessoas que vão resgatar, se nascer e tiver desejo de ficar lá no mosteiro, não vai resgatar nada. Vai ficar lá, não, eu vou resgatar, vou passar ali essa encarnação no mosteiro. Não vou casar, não vou fazer nada, aí eu já estou de bem com Deus. Né? Não adiantou. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. De novo, Kardec agora está indo com força total para saber a resposta. Arrastamento, sim, irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. Com grandes virtudes, vai parar. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Como? Olha, ele está lá, nasce num ambiente que nem a Cidade de Deus, aquele filme, está lá, nossa, aviãozinho e tudo mais, o garoto lá se tornou um fotógrafo e etc, etc. Acho que vocês assistiram o filme. Se não assistiram, procurem assistir, que vocês vão vendo. A análise, sempre a gente fala para as pessoas assistir um filme, vai fazendo a análise espiritual do filme. Esqueça o filme, o ator, é o Richard Gere. Não, bonito, eu acho ele bonito também, não tem problema. Pessoa linda, boa, bonita, é para se ver também, por isso que estão ali. Mas, eu acho que tem pessoas que gostam do Brad Pitt, essas outras coisas, não tem problema. Mas ele está ali inserido. Então, ali, olha, está vendo? Está lá dentro, soltando os aviões. Arrastamento, sim, ele estava lá, mas irresistível, não. Aí. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram, olha aí, são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, quando estavam lá no plano espiritual, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Jesus não veio salvar nós, como as pessoas falam, Jesus veio nos salvar, é um salvacionista. Isso é coisa da igreja também. Vai falar isso para um judeu, não vai falar assim, não, olha, nós admiramos Jesus, realmente um profeta de grandíssimo porte. Mas é diferente, né? Não tem essa conotação. Bom, estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Então, está subordinado? Como você vai estar subordinado? A determinadas condições o mérito
do bem que se pratique, por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Vamos lá. Nós estamos terminando com essa pergunta a questão de o bem e o mal. Vamos passar aqui para a divisão da lei natural. Então, Kardec aqui já chega agora encostando os espíritos na parede. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será diferente os graus, né? Vai ter grau, vai ter nota. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Quando nós vamos fazer o bem, as dificuldades fazem parte de nós demonstrarmos realmente que nós não vamos deixar a peteca cair na primeira controvérsia que tiver, na primeira dificuldade. Então, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quase nada custe. Esse custo aqui não é também dinheiro. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Quando perguntaram para ele, né? Os apóstolos perguntaram. Ele estava de frente lá, aquele local que me falou o nome aqui agora, onde que as pessoas chegam ali e jogam moedas para pedir mais coisa. Então, ali estavam se jogando, os ricos estavam jogando a sobra, né? E essa viúva pegou lá o óbolo, lá, pegou, abriu a carteira, olhou, ela não tinha nada, tinha lá 3 denários, lá, ela pegou 3 denários, jogou, ficou sem nada, pegou tudo e jogou. E aí perguntaram para Jesus, ela falou, olha, Jesus falou, esclareceu essa parte, aí está nos evangelhos, né? O óbolo da viúva. Falou, ela lá é que deu mais. Como assim? Os apóstolos perguntam, como assim? Ela tinha uma merreca, como a gente fala hoje, né? Ele falou, não, ela deu tudo que tinha, e os outros estavam dando a sobra. Então, a sobra nossa seria interessante quando a gente fala, olha, vou pegar uma parte do meu salário que vai me fazer falta, não é a sobra, vai me fazer falta, eu vou ter que passar apertado ali, porque eu peguei daquele dinheiro e fui, fiz lá, fui a determinado lugar e fez lá o que tinha que fazer e ajudei aquelas pessoas que estão passando necessidade. Comprei telhas que está precisando colocar ali no casebre deles, e etc, etc. Aí a pessoa fala, mas agora você vai ficar aí, como é que você vai fazer? Não tem problema não, eu estou sadio, eu tenho condição de ganhar dinheiro. Vou comer um pouquinho, é meio apertado aí, mas vai dar sim, não tem problema. Por isso que Jesus falou, não se preocupe, não, faça que nem aí, né? As aves que não aram, não plantam, e Deus não deixa faltar nada, né? E Jesus deixou essas monte de máximas para nós deitarmos assim e falar assim, nossa, a questão, ele deixou todo o roteiro de vida. Por isso que ele fala, ninguém chegará ao Pai se não me segui-lo. Não é pegar e andar atrás de Jesus, também agora não vamos achar ele. Não adianta nem ir lá para Jerusalém, lá que não vai achar, não. Ou Cafarnaum, não vai estar lá. Nós temos que segui-lo nos exemplos que ele deixou. Tá? Então, a lei de Deus, aqui vamos então entrar agora, desculpa, vou entrar na questão da divisão da lei natural. Então, nós vamos começar aqui a entender o que não foi explicado das outras vezes. Por isso que o Espiritismo vem como consolador prometido para explicar o que já havia sido dito e trazer as coisas novas. Mas a questão da divisão das leis naturais não ficou compreendida e também não era a época, né? Então, vejamos aqui. A lei de Deus se acha contida toda no preceito de amar ao próximo, ensinado por Jesus? Mas, certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Como sempre, cumpre, porém,
se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente. Olha, hein? Isso aqui é em 1857. Nós lemos direitinho essa frase toda que está aqui. Ó. Hoje nós não ajudamos o próximo. Se bobear, a gente põe o pé na frente do próximo para ele cair, nós não vamos passar por cima dele, para nós chegar na frente. Somente se tiver numa fila do INSS, uma coisa assim, né? Vai, pum, caiu, oh, só caiu, então, tá, tchau, estou com pressa. Hoje minhas coisas piorou. Então está bem aqui, olha. Nós esquecemos sempre dessa palavrinha aqui, que nós temos deveres. Nós temos deveres. Então, cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem outros. Então, ele está falando das leis. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Lei natural. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Olha, teremos que chegar, se fosse o caso, a gente tem que ler direitinho aqui. Olha, a lei de Deus se acha contida no preceito de amar ao próximo, ensinado por Jesus? Certamente. Esse preceito encerra, ou seja, pacota, fecha todos os deveres dos homens uns com os outros. Agora, a mesma coisa que diz, cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Se mostra o quê? Essa lei de amor ao próximo. Então, aqui, esse preceito encerra os deveres dos homens uns para com os outros, dever de amar um ao outro. Agora, cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Como é que é isso? Como é que é esse amor que Jesus ensinou do próximo? Como é que é essa profundidade dessa expressão? Por isso que a gente fala, a gente tem que filosofar em cima dessas coisas para não pegar aquilo que foi dito antes esclarecido errado e ler rápido. Então, nós temos que cumpre, porém, se lhe mostra a aplicação que comporta. Que comporta o quê? Amar ao próximo. Do contrário, o que a gente fala? Deixarão de cumpri-lo, que é o que a gente faz. Nós não entendemos amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Então, está aqui, olha. Se nós não entender essa aplicação, para que ela serve, aí, do contrário, deixarão de cumprir. Nós não entendemos até hoje. Aí ele complementa, como fazem presentemente, até hoje. Porque ele falou isso aqui em 1857. Se ele visse aí hoje, estaria meio mais... Antes dessa época aqui, nós tivemos guerras, mas era engraçado que as guerras que tiveram, da França contra a Inglaterra, eles iam lá no campo de batalha, era um romantismo até. Cada um levava o seu exército, e os melhores homens, os mais bravos, vamos dizer assim, aquele que vencia acabou, o outro se entregava, tá, não, você venceu essa batalha, você venceu aí a guerra, porque era uma guerra ali, e pronto, acabou. Não colocava pessoas. Né? Civis, vamos colocar assim, pessoas que não aguentavam nem o peso de uma espada, não iam lá. Eram treinados para aguentar um peso daquela espada, não é brincadeira. Vocês já pegaram umas espadas desse tempo aí na mão, vou dizer uma coisa, eu peguei ali e falei, nossa senhora, eu vou ficar mais com a espadachinha, aquela espada fininha, né? Molinha, faz até zune no ar. Hoje, nós temos bomba atômica, canhões de guerra, né? Tanques de guerra, canhões, e onde vai longe, né? Então, aí. Então, está dizendo aqui, ademais, a lei natural abrange, a lei natural é amarmos uns aos outros, abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Tá bom, vou amar só ao próximo, e daí? Só isso? Encerrou tudo? Eu amo a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Então está aqui, ó, aos homens são necessários regras. Olha, é proibido, a regra dos homens, é proibido andar a 40 por hora aqui no centro aqui de Goiânia.
pessoas passam a 50, 60, 70. Isso para não dizer mais. Como é que faz isso? Ele não sabe nem respeitar as regras precisas. Como é que ele pode amar o próximo? Nada. Porque ele está pondo em risco a vida dele e a vida do próximo, andando nessa velocidade. Então, ele não ama o próximo, nem ele. Ele não ama nem o próximo, nem ele mesmo. Olha, os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Eu só corri essa vez. Né? Olha que bacana. Que pensais da divisão da lei? Essa pergunta aqui, Kardec é magistral. Vocês não pensam que o homem era fraco, não, como eu falo. Quando a gente vai estudando, entendendo o que a didática que Kardec fez para com os espíritos que ele interrogou, ele foi de uma precisão incrível. A gente se fala isso, eu falo isso, não me canso de falar. Porque estava lá na garganta dele, lá assim, entalada a questão dos 10 mandamentos. Então, ele coloca aqui agora. Pensa aí para os espíritos. Que pensais da divisão da lei natural, da lei da natureza, da lei divina? Está vendo? Então, quando a gente fala lei natural, é isso aí. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Nós não vamos ter tempo, nessa primeira passada de estudo, a interpretar, pela falta de tempo, recorreria até um tempo maior, porque aqui estão os 10 mandamentos. É impressionante. A gente olha assim e fala, não, o Espiritismo mudou alguma coisa, tal, não. Aqui está lá contido as 10 leis. Por isso que está aí as leis do Espiritismo, que ele complementa com mais uma depois, mas ele não dá o nome de lei, especificamente. Olha aí. Olha a resposta dos espíritos. É aquela coisa, se o Kardec pensava que pegava os espíritos pelo lado assim, os espíritos estavam de olho nele. Já tinha lido a pergunta na cabeça dele antes. Bom, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. E de natureza abranger todas as circunstâncias da vida. O que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta. Como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Aqui é a questão que eu falo, aqui a gente precisa fazer aqui um trabalho, que aqui às vezes a gente lê assim, eu não entendi nada, mas é questão de vamos tentar depois dar uma abertura um pouco maior. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Primeiro, eu não posso nem começar a tentar abranger e comentar um pouco mais essa pergunta, porque eu, com sinceridade, eu já fiz essa pergunta algumas vezes, a gente fala quais são os 10 mandamentos. E está lá no livro, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que muita gente faz o Evangelho no lar com o livro lá e lê. Mas lê com tanta displicência, se eu assim puder dizer, não vou julgar ninguém, mas lê com uma displicência só por desencargo de consciência, que não prestou atenção que ali está as 10 leis, naquele terceiro capítulo. E o capítulo é Não vim destruir a lei. Olha aí. Olha o capítulo que Allan Kardec coloca de início no Evangelho. Não vim destruir a lei. E ele coloca ali o decálogo e esclarece, e faz um esclarecimento do decálogo. E aí tem aqui uma parte que está aqui. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual do que resume todas as outras. Alguém lembra da última lei?
Eu abri uma pergunta aí, só para vocês... Foi a lei que Jesus, depois que voltou, colocou, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo... Não, isso não faz parte dos 10 mandamentos, não. Espíritas, como diria o doutor Bezerra de Menezes. Espíritos, que é assim que Bezerra de Menezes fala. Espíritos espíritas. Vamos estudar. O doutor Bezerra de Menezes, nos livros dele, fala cada coisa que até fica assim. Ah, Vera, você leu aí, Vera? Quiser falar para mim, pode falar aí. Amor e caridade. Hã? Não, a última lei, a lei dos 10 mandamentos. Ah, dos 10 mandamentos? Vamos deixar para estudar depois vocês vão estudar. Olha, isso. Vamos lá, não vamos abusar muito, né? Olha, essa pergunta 648 é uma das melhores perguntas que tem nesse sentido, que Kardec coloca aqui, meio que descompromissada aí, e aí ele vai enquadrar até nessa questão aí, como eu falei antes. E está aqui essa divisão da lei de Deus em 10 partes, é a lei de Moisés. E de natureza abranger todas as circunstâncias da vida. A gente lê aquilo lá, não entende nada. O que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação. Como assim? O sistema de classificação que Kardec aplicou na questão da pergunta número 100, a escala dos espíritos, é mais ou menos isso que ele está querendo escrever aqui. Não tem uma divisão milimétrica ali que faça esse divisor de águas. Por isso, nós estamos em transição. Nós estamos em transição. Tá? Então, não é da noite do dia que se faz uma transição, mesmo porque não adianta ter um tsunami, um terremoto. As pessoas pensam logo na calamidade, que aí, tá vendo? Agora vai. A bomba nuclear vai fazer aí a questão aí do apocalipse. Não, apocalipse é revelação. Quem também lê tudo isso aí, tem trabalhos aí, o doutor Haroldo também trata dessa parte, o Severino Celestino explica com muito mais profundidade, porque o Haroldo fala um pouco romanceado. Ele fala, mas tem que entender o lado romanceado que ele está falando. Ele não deixa também de não falar, mas ele fala romanceado, e aí fica um pouquinho assim, se bobear, não é que é confuso, tem que falar. Eu prefiro, por exemplo, o Raul Teixeira, que o Raul Teixeira fala assim, sim, sim, não pode, não pode. Pode beber na... Não pode. Ele não fica falando 2, 3 minutos para falar que não pode. Ele já fala, não pode. Sim, sim, não. Ele já responde logo. Tá? Então, aí... Oi. A última lei é: não cobiçais a casa de vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então, se nós formos ler literalmente o que está aí, literalmente nós não vamos entender nada. Eu não sou pecuarista, não sou nada. Eu não tenho asno, eu tenho um carro. Hoje eu tenho um carro, mas não tenho asno. Né? Não tem o burriquinho, né? Que o pessoal usava o asno, né? Para isso. Né? Por isso que Jesus não sentou em cima de um burrico, Jesus sentou em cima de um asno. É outra coisa que está aí mais escrito para falar. Né? Mas tudo bem. Então, aí é dessa lei que está aí, a última lei, ela fecha o pacote das 10 leis, que é uma das leis importantes, como disse aqui. Ó. Né? Aí, vamos voltar aqui que ele está falando. Olha. A última lei é a mais importante. Traduza tudo que está aí. Se eu for pegar, vai falando para mim aí, Lília. Oi. Fala para mim a lei, qual que é aí? Lê direitinho que eu vou traduzindo. Não o quê? Não cobiçais a casa do vosso próximo. Então, o que a gente pode na questão de cobiçar?
Isso aí a gente na questão da cobiça. Hã? É desdenhar, não, é desdenhar a vida do outro. Por quê? Porque isso nos leva àquela velha questão. Está vendo? Deus deu para ele e não deu para mim. Então, essa lei é importante, mas que traduz atrás dessas frases, a cada vírgula aí que ele vai colocando, o que é que nós temos que fazer. Tem umas, ela tem várias partes aí, está no sentido figurado. Qual a outra parte seguindo? Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu funcionário, nem seu sua funcionária, nem aí, tá vendo? Nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Inveja. Traduz tudo isso aí, põe só. Inveja. Não sejas invejoso. Mas se Jesus falasse isso naquela ocasião, as palavras que Jesus poderia falar, se falasse inveja naquela época, 2000 anos atrás, eles não iam entender. Então, tinha que pegar uma pintura e fazer. Olha, você não vai pegar, não vai cobiçar ali. E eles entendiam bem essa palavra cobiça. Essa eles entendiam, o povo hebreu. Então, você não vai ficar ali cobiçando isso, cobiçando aquilo. Isso aí é inveja. Então, Jesus não poderia agredir eles com palavras também, porque senão já várias vezes quiseram levar Jesus, apedrejar Jesus. Se Jesus falasse isso, que ele era tudo cara invejoso, por isso que Jesus, naquela passagem, que foi levada a ele, aquela adúltera que foi levada a ele, que não deu nome, não é Madalena, não é ninguém. As pessoas, aí é Madalena, meu Deus do céu, pega ali se tem nome lá. Então, o que Jesus fez? Jesus inverteu o quadro ali. Atire a primeira pedra que não tiver nenhum pecado. Ele fez uma coisa ali filosófica, né? Ai, que bacana. E agora, em termos de hoje, eu vou dizer uma coisa. Hoje, Jesus teria a paralelepípe, né? Paralelepípe, né? Ele seria paralelepipamente atacado. Iam jogar pedra nele, iam enfiar a faca na barriga da adúltera, e isso é o tempo de hoje. Né? Os tempos mudaram, ficaram mais assim, mais empolgantes. Estou brincando aí, hein? Então, se nós formos pegar essa lei e traduzir ela direitinho para cada coisa, vocês vão ver que ela é mais importante. Porque uma coisa que atrapalha o homem, o que é? Orgulho, vaidade e inveja. Eu vou brincar com a situação, porque eu já fui mulher. Vocês já viram mulher numa festa? O homem vai na festa para encher o caldo mesmo. Né? O homem vai lá e quer encher o garrafão. Aí sai lá, travando, sai com bobe na língua. sai com bobe na língua. Agora as mulheres vão na festa para olhar a outra. Né? Olha, você viu o brinco da outra? A outra, não vi. Nossa, deve ter custado caro, hein? Ah, mas o marido dela rouba a barbaridade. E isso aí acontece na igreja. Dentro da igreja você vai escutar esses diálogos, entendeu? Diálogos interessantíssimos esses. Né? Bom, então vamos falar assim que nós terminamos então aqui de 648 e vamos começar a semana que vem na lei da adoração. Terminar 648, vamos começar a 649, que vai ser a primeira lei aí. E onde que nós vamos? Olha aqui. Vamos conceituar. Não tem jeito se nós não conceituarmos as palavras e definirmos. Então, olha o objetivo de uma lei, começa aqui. Qual que é o objetivo? Olha o conceito aí já. Vai fazer um conceito. Da adoração. A adoração exterior, vida contemplativa, a prece. Aí nós vamos entrar naquele problema aí, ó, a prece. O politeísmo e os sacrifícios. Aqui nós temos que tomar cuidado nessa nossa vida que o Kardec vai falar sobre os sacrifícios que a gente está querendo fazer. Porque tem muita gente que fala assim, eu morro pelo meu filho. Não, não faz isso. Seu filho é um espírito que encarnou e com data e hora marcada para desencarnar. Você não vai trocar o lugar dele, não. Faz isso, não. Vamos continuar sendo pais e mães, mas não vamos para o sacrifício. Porque, dependendo, nós vamos arranjar problema para cima de nós, esse sacrifício, e não tem porquê.
né? Então, a gente tem que estar muito aí atento a essas várias atenuantes que o Espiritismo vem, rasga aí realmente para nós. A Renata colocou aqui, que eu estou vendo aqui, travou o vídeo, destravou o vídeo, vocês viram que caiu a minha imagem de fundo? Eu não sei o que aconteceu, são coisas que somente aí os espíritos explicam. Olha o espiritólogo, né? São só os espíritos que explicam isso. Não é bem isso, mas tá bom. Vamos aqui, então. Deixa eu colocar só aqui. Vou só fazer aqui uma cosita. Cadê a Flávia? A Flávia tirou a máscara dela, hein? Ela tocou lá de novo, fechou. Ela que mais ficava, né, Renata? Ela dava aula, ficava o tempo todo, né? Agora ela não pode aparecer. Deixa eu só aqui, acabar aqui. Pronto. Está ficando, eu não sei, é até meio difícil essa pergunta, está ficando claro aí essas explicações, carece às vezes dar uma explicada melhor ou não? Renata, sua opinião, vai? Você que sempre, sou Ednilson, também apareceu ali. Eu acho que está bem objetivo. E o que você falou hoje, na questão última agora, né? Você estava falando sobre o mandamento que a Lília colocou, né? Realmente, a cobiça, né? E a gente percebe, e aí calhou dessa parte, falando do mandamento da cobiça, com situações que aconteceu na minha vida ontem. Eu falei assim, gente, é justamente isso, veio me responder. E para entender, né, o porquê, né? Mas está bem claro o ensino. Isso, é o que eu falo, às vezes nós vamos tentando, eu digo nós aqui, porque, sei lá, vamos falar de espiritualidade, né? A gente não está sozinho, vocês tenham certeza disso, temos lives de vocês. E como você falou, a coisa que eu falei já caiu num exemplo seu com uma coisa que aconteceu com você ontem. Então, você começa a analisar melhor. E o que vai acontecer com isso? A próxima circunstância em que você tiver de novo na mesma situação, você já vai ter uma ajuda aqui do estudo. E vai entendendo os porquês, né, que são feitos. E a importância dessa última lei, coisa que a gente deixaria aberta uma questão para vocês, que leiam aí o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no seu item capítulo 1, item 3 e seguintes, e vai estar lá o decálogo, muita explicação, muito interessantíssimo. Eu sei que vocês já leram, mas foquem ali, leiam. E eu falo, leiam, se tiver dúvidas, que eu acho que... Eu vou dizer que quando eu li várias vezes, eu sempre tenho dúvida ainda. Não dá para tirar as dúvidas. Se eu disser que eu já leio e entendi, eu estou falando bobagem. Então, leem, se tiver dúvida, a gente vai conversando, vai falando, trocando ideia, fazendo um ping-pong aqui, trocando ideias. Eu posso dizer para vocês que eu não sei tudo. Então, aquilo do que eu sei, eu posso, né, me adiantar às vezes e vou passando para vocês para ficar mais assim entendido, certo? Bom, vamos então fazer a nossa prece, concluir o estudo de hoje. Vamos lá, sentamos relaxadamente. Que cada um, essa noite, em silêncio, novamente, com a proposta de fazermos a nossa prece antes de dormirmos, colocar em evidência, sempre em evidência, aquilo que nós acertamos. Não vamos colocar as coisas que fizemos errado, ou que nós interpretamos que fizemos errado. Vamos elevar as coisas boas, para que dessas vibrações das coisas boas que nós possamos amanhã fazer mais coisas boas. Com certeza, através de uma situação boa que nós fizemos hoje, faremos amanhã ou a mesma, ou então, às vezes, até duas coisas melhores. Então, é assim que a gente tem que fazer. Exaltar o bem, já que nós estudamos o bem e o mal. Vamos ler aí uma interpretação mais simples, é que o mal é a ausência do bem.
Então, se nós, ao pensarmos somente no bem, evidentemente, nós vamos construir uma mudança sem essas energias ruins ao nosso lado. Porque quando nós praticamos o mal, nós sabemos que nós estamos fazendo mal. E praticar não é, como estudamos hoje, não é fazê-lo. O que mais agride o nosso planeta é essa psicosfera que nos envolve de pensamentos ruins. Vamos mudar, como diz Joana de Ângeles, os nossos pensamentos e aquilo também que o Espiritismo insiste em falar. Mudemos os nossos pensamentos, façamos a nossa programação de acertos, que a nossa vida melhorar muito. Vamos começar a fazer um novo fim, com propostas sérias, dentro de todo o respeito que Jesus nos trouxe, do cuidado que nós temos que ter com essas festas, com essas questões todas, onde que nós descemos muitos degraus, onde se sujeitamos a energias mais densas possíveis. Então, nesse posicionamento, o Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo, sendo cristianismo redivivo, ele só vem em alerta para nós o que nós podemos fazer, não podemos fazer e as consequências que cada um desses dois atos trazem para nós. Então, agradecendo ao nosso anjo de guarda, que eles possam continuar nos assessorando, nos indicando o caminho, e pedirmos, então, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Que assim seja. Sim, seja. Chegamos, noite então, a a mais um dia terminado. Não foi nada, você viu? Quase nós começamos agora, já terminou. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Deixa eu dar um aviso só. Boa noite. Só um aviso para quem está, já vou adiantar, para quem está no ESD e no Mediunidade. Em virtude do feriado, desse feriadão agora mais do que prolongado, né? Quarta, muita gente não vai trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo, quer dizer, é um feriado mais prolongado. Então, as pessoas normalmente vão viajar, vão passear, vão refrescar a cabeça. Então, nós, no caso de cursos aqui, nós, o grupo de estudos, só vamos voltar na segunda-feira que vem. Ok? Então, já vou deixar, eu vou avisar também, porque aqui não está todos os participantes, que nós não haverá aula, então, na quarta-feira o ESD e na quinta-feira, que já é feriado mesmo agora, né? Porque na última ESD, agora que nós fizemos o ESD não, que o Mediunidade, que nós fizemos na quinta-feira, já tinha menos gente, né? Tinha poucas pessoas, depois eles me avisaram, a maioria me avisou, está viajando, fui viaja à noite, né? Como vai fazendo aí pessoal normal, já viajar antes do feriado. Então, a todos vocês, estou dando o aviso, né? E que a paz seja conosco, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.